Fala galera, Juan do canal Juan Tricolor, passando para falar um pouco do pós-jogo de Bolívar e Fluminense. Bolívar 2, Fluminense 0, partida tenebrosa por parte do Fluminense. Fica até difícil a gente fazer comentários mais comedidos a respeito dessa partida, porque foi tudo um desastre do início até o final. Essa é a grande verdade. Me foge agora a memória aonde eu vi, mas um comentarista falando que o Fluminense perdeu para atitude e não para altitude. E parece um trocadilho simples, mas para mim faz todo sentido. Porque a gente fica muito receoso com o que vai acontecer, com como o time vai se portar, o que vai acontecer na partida, mas olhando para a altitude, né? Mas não foi isso. O Fluminense parece que já entrou derrotado em campo, parece que entregando os pontos. O time do Bolívar muito limitado, muito ruim. Esse time é para chegar no Maracanã, se o Fluminense não ganhar pelos 3-0 necessários, caso a gente precise de um desempate, para ser vergonhoso, porque o time é limitado tecnicamente. Basicamente foram só os dois gols que fizeram de criações mesmo. Teve pouca coisa de defesa do Fábio, lances perigosos. Mas o Fluminense não criou basicamente nada. Fora um momento ainda de calor, quando entra John Kennedy, Soteldo, que ainda tenta uma graça, né? Tem um gol no último lance do jogo, basicamente, anulado do Soteldo, mas o Fluminense prostrado. Sem entender o que queria fazer em campo, sem vontade, entendeu? Parece que o Zubeldia leu muito mal e não conseguiu passar para os jogadores a necessidade da partida, a importância e adaptar um plano de jogo decente para jogar contra o Bolívar na altitude. De começo, já vale a gente ressaltar que o Fluminense estava fazendo uma subida de marcação com os seus zagueiros, né? No lance do primeiro gol, inclusive, é uma subida do Ignacio inexplicável, se eu não me engano, pós o meio de campo, que ele faz uma pataquada, cai em cima do jogador do Bolívar e deixa um clarão na sua retaguarda. Aí eu te pergunto, Bernal, por que você não matou o lance? Entendeu? O seu zagueiro acabou de fazer cagada e por que você não matou o lance? E a bola ainda gira um pouco, dá tempo de se recompor. A bola vai pro lado esquerdo do Bolívar. O Guga tenta, de maneira quase que displicente, tentar cortar essa bola com o ombro ali. Então perde tempo de recomposição. E o cruzamento para a área, o Ignacio completamente desligado. O Fred falta um pouco estar mais atento também para tentar antecipar, mas é o menos culpado de tudo isso. Então a gente toma um gol e o Bolívar basicamente parece que se classificou. Porque não quer jogar, não quer propor, troca de passe lenta, cera dos jogadores. Então o jogo basicamente foi determinado naquele gol que o Fluminense sofreu. Porque já não tinha postura com nada, já não tinha vontade, já não tinha garra. E depois que toma um gol parece que baixou ainda mais. Entendeu? A gente vai ter mais à frente também a expulsão do Bernal, porque um segundo cartão amarelo inexplicável. Teve uma atitude muito infantil, porque dá pra gente entender que ele não bateu palma pro árbitro, mas o árbitro entendeu, cara. Ele bateu na direção do árbitro. Então foi suficiente para ele entender de forma equivocada aquela ação e dar o segundo amarelo e botar o Bernal na rua. Se já estava difícil pela falta de vontade, se já estava difícil pelo marcador em desvantagem, agora com um a menos, foi basicamente aguardar o final do jogo. Entendeu? E no segundo gol do Fluminense. E eu preciso ressaltar que essa subida do Ignacio não foi uma só durante a partida, não. Quem assistiu a partida viu, e não foi só por parte do Ignacio. Então, contra a altitude, no campo, jogando na altitude, numa situação que já gera um desgaste maior, não entendi a necessidade de fazer esse tipo de marcação, de gerar um desgaste além do necessário para fazer boas marcações, para fazer o jogo fluir. E não foi isso que ganhou, no final das contas, foi isso que ajudou a perder a partida. O segundo gol, mais uma vez, a gente viu o Fluminense completamente apático. Inclusive, essa foi uma boa jogada do Bolívar, gira a bola, começando desde lá de trás, se não me engano, começa no pé do goleiro, toca para um lado, toca para o outro, cruza nas costas do Guga, ninguém aperta, ninguém diminui espaço, e o jogador vai cabecear entrando no espaço onde o Alisson estava meio que defendendo ali, entendeu? Então, tomamos um gol de cabeça, foi do mesmo rapaz, os dois gols, inclusive acho que ele é brasileiro. Então, um time completamente apático, desnorteado, e coloca a gente numa situação muito complicada. Com duas derrotas e um empate, a gente está com apenas um ponto. O Rivadavia já disparou e a nossa briga agora vai ser contra, de fato, o Bolívar para a gente buscar essa segunda colocação para podermos nos classificar. Então, a gente já tem um jogo de final contra o Rivadavia fora e a gente termina os dois últimos em casa. Os dois últimos é obrigação, até porque contra o Bolívar a gente tem que fazer saldo maior do que eles no confronto, caso a gente precise desse desempate. O Rivadavia é muito fraco, dentro de casa o Fluminense tem a obrigação de ganhar e ganhar tranquilo. E a chavinha, a virada de chave para mim é contra o Rivadavia. O Fluminense precisa mudar a postura, precisa aguardar o retorno de jogadores e o Zubeldia precisa pensar melhor. Pensar com mais clareza e os jogadores entenderem isso como uma final.
Eu acho que se a gente empatar, ainda existe uma leve chance de classificação, mas vai se tornando ainda mais difícil. E isso mexe com o anímico e com a confiança dos jogadores. Então, é jogar a vida contra o Independente de Rivadavia. É um time organizado, é um time que pode ferir o Fluminense nas bolas aéreas, é um time que se defende bem, mas é um time que também tem as suas limitações. Então, o Fluminense é para ser melhor, não precisa dominar o jogo todo, que vai estar na casa dos caras, mas precisa aproveitar as oportunidades, criar jogadas, ter paciência, porque não é nos 10 minutos que vai, não são nos 10 minutos que vai ser decidido. A gente tem os 90 todo e a gente tem que sair de lá com a vitória. É o principal, é isso que tem que estar na cabeça dos jogadores, porque é isso que vai estar na cabeça do torcedor. Por mais que às vezes falta um pouco de confiança, no momento que começar 9h30 da noite a gente vai estar lá torcendo e apoiando o Fluminense. Beleza, rapaziada? Desculpa o vídeo, primeiro que atrasado e um pouco mais curto, acabei me enrolando um pouco para gravar, mas não podia deixar de fazer o comentário a respeito da partida. Beleza? Não esquece de deixar o seu like, não esquece de seguir o perfil aqui, dar essa moral, é gratuito, ajuda demais o trabalho, e deixando sempre de recomendação o canal do meu amigo Cal, do canal Sou Mais Flu, que está sempre postando atualizações e informações a respeito do nosso Flusão. Beleza? Vejo vocês na próxima, saudações tricolores e um abraço.